Tamo de cara com caramba, mais uma vez de volta aqui pela TV Rio Preto. E vocês sabem, eu até não canso de dizer, que eu procuro caprichar muito nos meus convidados. Mas esse de hoje é uma coisa impressionante. Há quanto tempo que eu venho tentando trazê-lo aqui. Mas ele, gente, é um trabalhador. E pelo fato de ser um trabalhador, nunca sobrava tempo para mim. Hoje, felizmente, chegou o meu dia e eu estou muito feliz aqui em receber Roberto Toledo. Que delícia, Roberto. Que bom que você está aqui. Estou pronto para você, sou todo seu. Eu não vim antes porque não dava. Pois é, porque você sabe que eu tenho 8 empregos. Pois é, nós vamos falar sobre isso. 8, aqui dentro eu tenho 3. Mas, ô Toledo, quem é você? Eu sou um cara que nasceu para o mundo. Nasci para a comunicação. Não tem outra atividade que eu faça que não tenha que tenha o mesmo prazer. Nasci para comunicar, nasci para falar em rádio, nasci para falar na rua, nasci para falar em serviço de alto-falante. E hoje eu tenho absoluta convicção de que fiz tudo o que eu queria, do jeito que eu queria, por isso eu sou feliz. Mas, ô Toledo, você sempre nasceu e sempre viveu em São José do Rio Preto. E você, como é que descobriram que você tinha o poder e o dom da voz? Porque eu o considero assim, como uma das vozes mais bonitas do Brasil. Eu viajo de vez em quando. Hoje eu não viajo tanto como eu viajei no passado. Mas eu participei de muitos eventos fora de Rio Preto. Nunca encontrei ninguém com uma voz mais bonita que a sua. Então, de repente, como é que descobriram você com a sua voz, para você trabalhar no... Não, na verdade, Cida, ninguém me descobriu. Né? Eu me descobri. Eu nasci para isso. E a minha mãe, ela teve um lampejo. O Araújo Neto trabalhava na Rádio Rio Preto, uma rádio que já foi declarada peremptória, que não pagava as contas do governo, o governo caçou a emissora e isso faz tempo. E o Araújo Neto passava sempre ali, ele fazia a hora do motorista na Rádio Rio Preto, passava em frente da minha casa. E eu ficava falando em latinha de massa tomate, eu falava na rua, falava sozinho, e um dia... Ele passando lá... Você tinha que idade? O meu primeiro documento de rádio é 21 de abril de 1964. Portanto, eu fui para o rádio, já tinha mais de 24 anos, 20 e tantos anos, né? Mas eu comecei muito mais cedo. Eu comecei na Rádio Rio Preto, PRB8, e eu fazia locução comercial para o César. O César Mones? Eu fazia locução comercial para ele, porque ele apresentava o Clube da Cirandinha, e eu, então, é quem apresentava os comerciais para ele, aquela coisa toda. Então, eu e o César tivemos uma afinidade de comunicação muito grande. Então, aí a história é essa. Eu fui para o rádio, aí eu comecei a fazer um programa de esporte com o Paulo Serra Martins, à noite. Eu trabalhava no comércio, trabalhava numa loja. Fazia o quê? Eu trabalhava numa loja de armarinho. Interessante que minha vida começou, o primeiro serviço que eu tive foi num bar. Naquele tempo eu não tinha nada para trabalhar. Eu fui trabalhar num bar, na esquina da Coronel com a Rua Rubião. E um amigo meu foi trabalhar numa loja em frente à Americana, chamada Casa Pisante. Pois chegou um dia e não deu certo. Eu não gostei do serviço que eu estava fazendo, propus para ele se ele queria trocar de emprego. Ele falou, mas como trocar de emprego? Eu falei, eu ganho 800, você ganha 500 reais com cruzeiros, você vai ganhar 800, eu vou ganhar 500. É que eu não nasci pro troço que eu estou fazendo lá. E aí fui trabalhar na Casa Pisante com o Quevor Topidian, a família da Casa Sumaré. Trabalhei muito tempo lá. O Quevor foi uma figura extraordinária, me ensinou muito, bons e maus comportamentos. Né? Depois dali eu fui trabalhar em banco. Trabalhei no Banco de Crédito Real de Minas Gerais. E aí um dia o gerente... Ali prestava concurso na época? Não, na época não. Aí eu fui apresentar o Alim, a família do Alim Atique morava em frente ao banco, ali na Silva Jardim. Um dia, eu já fazia uns bicos na Rádio Independência, e aí um dia o cara falou para mim que ia me passar para um setor do banco que eu tinha ódio. Aí eu falei, se o senhor me passar para esse setor, eu vou embora daqui. Ele falou, você que sabe. Eu saí para tomar café, fui na Rádio Independência, conversei com o Júlio Costa, eu falei... Senhor Júlio, eu quero vir para cá direto, não quero mais ficar em pedaço em pedaço, eu trabalho no banco e aqui. Bom, então você vem para cá. Aí ele me pagou a mesma coisa que eu ganhava no banco, eu fui para a Rádio Dependência. E aí, que ano foi isso? Isso foi em
Ó, em 70 não. Em 69, a primeira vez que eu fui para o Cidade Contra Cidade enfrentar o Silvio Santos, eu já estava na Rádio Dependência. Tanto é verdade que quando nós voltamos de lá, aquela história Quer de dizer que você ficou mais de 40 anos na Rádio Independência? Ah, fiquei até ser vendida, né? Há 3 anos atrás? Não, faz tempo. Essa é a FM. Estou falando a onda média. Tá certo. A AM. Tá Né, certo. que era a maior emissora do estado de São Paulo. Só tinha fera trabalhando lá. E eu fazia um programa de manhã, fiz programa à tarde e tal. E aí vou contar para você uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu já trabalhava na Rádio Dependência, fazia um programa à noite, chamado Gosto Não Se Discute. Ah, aquela senhora, a Vandeca, a primeira vez que ela apareceu em Rio Preto, que ela desembarcou na rodoviária, ela foi para a Rádio Dependência. Eu estava fazendo o meu programa, ela chegou na janela, que dava ali para a Rua Marechal Deodoro, e eu vi aquela senhora lá, fui conversar com ela, e aí já achei que ela faltava um pino. Aí começamos a conversar, ela passou a frequentar aquilo lá. Então a Vandeca também nasceu ali, na Rádio Independência. E aí quando eu cheguei em casa, apresentando o meu programa, a minha avó, que era cega, disse para mim o seguinte: Roberto, olha meu filho... Mãe da sua mãe? Mãe da minha mãe. Ela ficava assistindo televisão, não, ouvindo a televisão, e ela gostava do programa do Silvio Santos, que era de quarta-feira à noite, na Tupi. Aí eu cheguei, ela falou para mim assim: olha meu filho, o Silvio Santos falou hoje que vai escolher locutores do interior e o locutor que vencer vai ganhar uma ambulância para dar para a Santa Casa. Por que você não se inscreve? Eu falei: a senhora está brincando, vó. Eu estou começando agora a minha vida. Como é que eu vou fazer? Vou enfrentar o Silvio Santos? Não tem nem jeito para isso. Mas eu fui para a cama, dormi e fiquei com aquele troço batendo na minha cabeça. Falei: puxa, a vida é uma oportunidade. E aí vem a pergunta que você me fez, como é que eu comecei com essa história toda. Aí eu me inscrevi. De manhã, não escrevi a máquina ainda, a máquina, não era nem computador. Fui de próprio punho, escrevi uma carta, mandei para o Silvio Santos. Fui o primeiro cara a ser chamado. Ai, que máximo. Primeiro. Eu não sabia dessa história. Fui chamado para disputar com Araraquara. Ah, bom, É porque você cidade participou. contra cidade eu participei. Não, mas você participou da segunda fase. Da segunda? Da primeira você participou? Acho que não. 69. Depois você participou em 70 e pouco. Aí nós fomos 3 meses. 70 e... Acho que Ficamos 3 meses no Silvio isso Santos, aí. ganhando então um teve carro. a primeira fase, é verdade. A primeira fase. Porque o que aconteceu? Aconteceu que... Você ganhou a ambulância? Eu ganhei... Não, eu ganhei a primeira etapa. Foi com Araraquara. Na segunda etapa, quando eu fui disputar com Uberaba, aí a coisa apertou, porque nós tivemos lá o espírita Chico Xavier, que foi a atração. E nós levamos o doutor Wilson Romano Calil. E que o deu Wilson, um show, né? E o Wilson... Essa época eu lembro. E o Wilson, numa disputa, porque eles fizeram uma pergunta sobre jiu-jitsu, e o Wilson disse que o cara respondeu errado. E exigiu que nós mandássemos uma carta para lá, avisando que nós tínhamos não acertado, mas que o cara fez uma pergunta e respondeu errado, o cara de Uberaba. Aí escrevemos para lá, o Silvio, então muito inteligente, falou: então vocês voltam, eu coloco um advogado da televisão e mando o Uberaba voltar com um advogado. Foi quando o Wilson perguntou para o japonês que tinha ido, em japonês, se ele sabia onde é que tinha nascido o jiu-jitsu. E o cara não entendeu o que o Wilson perguntou. Até hoje eu não sei se ele falou em japonês ou não. Confesso, até hoje. Eu sei que o cara ficou meio embasbacado lá e o Wilson deu uma tacada de mestre e disse: ô Silvio Santos, o cara não sabe nem falar a língua dele, vai saber onde é que nasceu o jiu-jitsu? Aí nós ganhamos, não voltamos mais, o programa acabou e o Wilson foi eleito prefeito de Rio Preto. Mas, Roberto, eu vou deixar uma pergunta no ar e nós vamos para o nosso intervalo. Vamos falar um pouquinho sobre o começo seu também no colunismo social. Porque depois do colunismo porque você teve a televisão que você começou aqui na Rede Globo. Sim. Que foi a primeira televisão que você trabalhou? Não, eu já tinha feito Record, já tinha feito... Então nós vamos... A primeira televisão que teve em Rio Preto, poucas pessoas sabem, ela foi da Rádio Independência. Nós transmitimos a primeira festa
rural que teve aqui, que tinha... A exposição. Exposição, que naquela época tinha o rodeio, não era o Paulo Emílio. E nós transmitimos direto de lá. Ah, então você vai contar essa história daqui a pouco. Dia dos Pais no Rio Preto Shopping. De 1º a 12 de agosto, você pode ganhar um kit com 2 cervejas premiadas e ainda concorrer a um vale viagem. Rio Preto Shopping. Grandes marcas, os melhores presentes. Então é aí, Toledo. E o colunismo? Quando é que O começou? colunismo é o seguinte, eu trabalhava na Folha de Rio Preto, eu fazia uma coluna com o Luiz Carlos Menezelo, aí depois passei a fazer sozinho, nós dividimos, porque ali fazia cinema, fazia artistas, e que nem o Nelson Rubens faz. E aí o Giroto foi embora. O Giroto foi para Minas. Foi aqui para Mato Grosso? Mato Grosso, sei lá para onde foi. Até hoje ele está lá. Ficou riquíssimo. Riquíssimo. Mato Grosso. Mato Grosso. Então ele foi embora e a Andraci Lucas, né? Hoje uma grande mestra, e ela então escrevia com ele no final. Aí eu entrei no lugar do Giroto, eu e a Andraci passamos a escrever juntos. Aí depois ela se casou. Isso eu sei, que ano foi? Isso aí foi em 76, por aí. Agora, Toledo, e você na política? Você na política se arrependeu algum dia de ter parado? Não, eu não me arrependo de nada que eu faço. Na verdade, eu achei que não condizia, não dava legal comigo. Porque eu era o único vereador que estava no ar todo dia. Então eu não podia mentir, eu não podia negar, eu não podia fazer nada. E dar bom exemplo. Dar bom exemplo. Porque eu atendia as pessoas no rádio e fazia o serviço que os vereadores faziam lá. Então, chegava primeiro para mim muitas vezes, porque o prefeito queria resolver problemas, que são problemas que vão para o ar. Até hoje eu faço esse serviço, né? O Edinho de vez em quando vai lá, o Valdomiro foi muito, e eles prestam esse serviço até hoje. Então, não dava certo. E não era o que eu queria para a minha vida. Eu não nasci para a política. Mas quer dizer que você não gostou da experiência? Não, achei maravilhosa a experiência. Eu não tinha nascido para aquele tipo de coisa. Sei. Né? Tanto é verdade que eu tive... Foram duas eleições, eu venci as duas. Fiz campanha sozinho, não gastei um centavo. Gastou o pneu do carro e a sola do sapato. E você sabe quem fazia campanha comigo? O Roberto Tamburi, que era aquele menino excepcional, que tinha, né, já morreu. Ele ia muito ao meu programa e eu botava ele no carro aos sábados e ia fazer campanha sozinho. Né? Então me elegi 2 vezes e depois eu disse que não queria mais. E aí foi quando o partido falou, então vamos fazer o seguinte, você vai ser o vice do Mané. Você era PMDB na época? Não, eu era PFL. Ah, PFL. Eu comecei no PMDB. Isso, você começou. Comecei lá com o Manuel, Laerte, com o Toninho Figueiredo. Foi quando eu fui vereador pela primeira vez. Foi quando a Vaíta foi eleita. E depois você você não foi candidato também a vice-prefeito? Sim, aí depois eu queria sair, não queria mais ser vereador. E aí o partido resolveu então me colocar como vice do Mané. O Mané... foi vice do Mané. Não sei se ele foi candidato pelo PMDB, não lembro muito bem. E eu então fui candidato a vice dele. E felizmente perdi.
Quem que é que ganhou na época? Aqui foi o Edinho ganhou. Ah, foi o Edinho. Nós disputamos com o Edinho. Ah, O Edinho ganhou. eu já não lembrava mais. O Edinho fez aquela coligação com o PT. O PT estava no auge e o Edinho era realmente um grande candidato, como é um grande candidato até hoje. Né? Agora, Toledo, e hoje você é presidente Sou presidente do Democrata. do Democrata aqui em Rio E tenho Preto uma já há ligação- quanto tempo? Ah, faz tempo. Eu tenho uma afinidade com o Rodrigo, que é deputado federal, desde 1998. Né? Ele foi eleito em 2000. E deputado estadual. Deputado estadual. Ficou 3 mandatos, agora 2 como deputado federal e é agora pré-candidato, não é candidato ainda, é pré-candidato a vice-governador de São Paulo. Agora, ô Toledo, você hoje tem. Eu falo sempre que aqui em Rio Preto, no meio nosso, tem 2 trabalhadores. Um é você, você lidera, e depois sou eu. Porque eu ainda tenho aquele esquema ainda de cuidar da minha casa e do meu marido. Eu não sei como é que Agora, você você é um homem de sorte que você tem uma Valéria que cuida de você. Ainda bem. Ainda bem. É. Porque senão, como é que faz? Quantas profissões hoje você tem? Eu tenho uns 8 empregos, mais ou menos. Eu saio de um, vou para outro. É porque a atividade proporciona isso. Né? Eu trabalho na televisão aqui, eu trabalho em rádio, eu trabalho com gravações, eu apresento um programa de televisão aos domingos, eu apresento o meu programa de televisão aqui. Enfim, são coisas dentro da atividade. Agora, de todas as profissões que você tem, qual que você se entrega mais? Rádio. É rádio, né? Rádio, eu sou apaixonado em rádio. Apaixonado. E hoje, interessante, o rádio que estava terminando... Você está em qual rádio hoje? Eu estou na Interativa. Na Interativa. Eu trabalhei anos, fui diretor da Rádio Dependência, enfim, trabalhei anos lá. E o que acontece é o seguinte, o rádio, que eu pensei que um dia ele, vamos dizer assim, ele terminaria o ímpeto que tinha, hoje o rádio... Eu acho que ele até cresceu, eu acho. Ele Toledo. evoluiu, porque hoje ele não é mais rádio, hoje ele é uma TV-rádio, um rádio-TV. Porque hoje o meu programa é transmitido aqui pela televisão Eu já vi. e é transmitido pelo Face. Você lembra do Tremura, o cara que foi para Miami cantar lá, fez grande figura. Eu estou numa festa outro dia, ele parou na minha frente. Está lá em Miami. Mas eu, num sábado, fui numa festa aqui no Recanto Real e ele estava lá. Ele parou na minha frente e falou, você se lembra de mim, não? Falei, claro, Tremura, que eu lembro de você. Falou, você não sabe o que está acontecendo. Eu ouço o seu programa uma hora antes do que você apresenta. Olha que legal, gente. Porque lá em Miami, quando é 9 Acabou o aqui, horário. é 8 lá. Então ele assiste o programa lá às 8 horas da manhã e eu apresento ele aqui às 9. Olha que máximo. Fantástico. Agora, Toledo, de todo esse trabalho ligado à comunicação, tem alguma passagem que você marcou mais na sua vida, que você jamais vai esquecer? Bom, o encontro com o Silvio Santos é uma delas. Né? É difícil Ele é você... Ele é um eu acho gigante. que, você sabe que, Toledo, desde que nós participamos do Cidade contra Cidade, eu me encantei tanto com aquele homem, que é difícil quem não se encanta com ele, porque ele não é nem aquilo que ele apresenta na televisão. Que eu estou há 16 anos completos já na emissora dele. Quer dizer que eu acho isso o máximo. Outro dia mandaram umas fotografias para mim, isso tem na internet, e eu com ele, apresentando o programa, tem fotografias extraordinárias. E algumas coisas que a gente sabe. Uma das coisas que marcou muito a minha presença no Silvio Santos foi a produção que fazia o Murilo Toledo, que era meu primo. Né? O Murilo descobriu um caminho que nós jamais sairíamos do programa, nós íamos ficar a vida inteira lá. Verdade. Porque o Silvio pedia gente que morava em Rio Preto. Gente que morava no Guarujá, os programas que iam para lá, as cidades que iam para lá, os artistas, as atividades, as estrelas tinham que ser nascidas na cidade. E o Murilo descobriu uma maneira de fazer todo mundo nascer aqui. Ele descobriu, não sei como é que ele descobriu, até hoje eu não sei. Toda vez que ia disputar uma coisa, uma vez ele tinha que levar um boxer, um lutador de boxe, campeão, para lutar lá.
Pois ele arrumou um campeão de boxe que tinha nascido aqui. De Rio Preto. Na verdade, não tinha nascido. Ele fez uma carteira de identidade do cara e apresentamos lá. Mas, ô Toledo, você acredita que o papo nosso está tão gostoso? Eu estava falando agora com o pessoal aqui da TV que a gente precisava fazer uns 2 programas. Esse aqui vai ser muito pouco. Mas tá bom demais. Porque eu tenho tanta coisa para perguntar, mas o que eu quero falar é uma coisa que eu gosto demais, é da tua família. Você sabe o amor que eu tenho pelos teus meninos. Eu sei. E a amizade que eu tenho pela Valéria. Os que eu tenho pelos seus também, que são meus amigos. Então, você é casado com a Valéria há quanto tempo já? Casei em 1973, na Basílica. E inovei. Quando todo mundo pensava, a igreja estava cheia. E eu ia casar. Quando todo mundo pensava que eu ia esperar no altar, eu entrei com a Valéria. Ah, foi assim. E aí foi uma surpresa, entrei com a Valéria. E estamos casados até hoje. Né? Tiveram 2 filhos. 2 filhos, maravilhosos. tenho 2 netos, do Vavá. Aproveitar e mandar um beijo para eles. O Leandro está em São Paulo, está muito bem. O Vavá que agora é não só um trabalhador como empregado, mas agora é empreendedor. Ele também. Agora é verdade. Ele tem o negócio dele. Graças a Deus. Graças a Toledo? Deus, E você teve 2 netos. 2 netos, a Bia e o Gabriel. Toledo, deixa aqui um recado. Porque nós não vamos fazer um bate-papo rápido aqui, bate-bola rápido. Então eu queria que você deixasse um recado aqui, um conselho para aqueles que querem entrar no meio seu, ser um comunicador. Primeiro, não precisa ter voz, precisa falar. A voz hoje não conta. Eu tive um dom, Deus me deu essa voz, que é uma voz conhecida em todo lugar e diferenciada, um grave, muito perfeito. Então, eu tive esse privilégio. Não mentir nunca, aprender sempre, todo dia, e não bancar o dono da rapadura. É preciso ter muita humildade para frequentar o nosso meio. Se não tiver humildade, não vence, né? Porque este é um meio de artistas, de estrelas. Algumas brilham, outras não brilham, mas eles acham que brilham. Então é preciso ter muito cuidado. Respeito com a família, com ser honesto. Não adianta enganar o teu anunciante, o teu patrocinador, nem enganar o amigo. Por isso, a gente vive bem com todos, né, Cida? Bom, Toledo, eu quero, antes de mais nada, fazer um agradecimento especial a você. Deixou todas as suas atividades para vir aqui, prestigiar meu programa. Quero que Deus continue abençoando você, abençoando a sua família e te dê saúde, porque a gente sem saúde não é nada. Você passou aí um susto. Tive um susto. E recentemente, e nós, os seus amigos que estão sempre aí com você também, passaram esse susto junto com você, mas com certeza aconteceu uma coisa para você. Você pôde avaliar o quanto você é querido. E não só porque isso. Foram muitas orações, muita gente Fico muito grato. Vibrando com você. Fico muito grato. Mas não foi só isso, Cida. Eu aprendi a viver um pouco. Eu era uma máquina para trabalhar. Eu acordo 6 da manhã, não sei a hora que vou dormir. E meu trabalho é assim, e eu que faço tudo. Então eu vou para cá, eu venho para cá, eu recebo, eu vendo, eu pago. Então essa é a minha vida. E eu aprendi a viver. Tanto é que emagreci 10 quilos, estou no peso que eu queria, caminho praticamente todos os dias e cuido da minha saúde como cuido da vida da minha família. É isso que é importante. Então, fica com Deus. Obrigado. E obrigado mais uma vez. É isso aí, gente. O programa de Cara com Carã encerra por aqui, infelizmente. Eu agradeço a audiência de todos vocês e lógico que eu estarei de volta a semana que vem, não, é só na outra semana, porque o Toledo vai ficar aqui comigo, 2 semanas. Então vocês vão poder conhecer um pouco mais da história desse grande trabalhador. Assistam dia sim, dia não, para não enjoar, hein? É isso aí, gente. Até a semana que vem, não a outra, se Deus quiser. E eu trazendo um novo convidado.